Vamos falar agora um pouquinho dos diversos tipos de moradias que existem pelo mundo, né? Moradias e abrigos que estão espalhados por todas as partes. A gente já falou desde o início dessa unidade que o ser humano constrói sua moradia para quê? Para abrigar e se proteger, né? Lá ele vai conviver com outras pessoas e vai realizar diversas atividades. E isso está relacionado ao quê? Ao modo de vida de cada uma dessas pessoas, né? E as características da natureza onde essas pessoas resolveram construir as suas moradias e abrigos, né? As moradias e abrigos são construídos o quê? Com diversos materiais de acordo com os recursos disponíveis por cada pessoa, né? Tem pessoas que constroem casa-barco, né? Que eles ficam flutuantes no rio, ou seja, eles podem se deslocar com uma facilidade. A casa não fica fixa apenas em um local. Tem as moradias construídas totalmente de madeira, tem aquelas moradias escavadas, né? Tem as casas sustentáveis, que estão pensando no meio ambiente, né? Que tem aquecimento solar, tem sistema de coleta de água da chuva. Então, o que a gente vai ver no videozinho que eu vou passar para vocês agora é isso, que em cada lugar a casa, o que ela adere a características daquele local e as necessidades daquela pessoa. Então, por isso é uma forma da gente ver o quê? A diversidade de moradia, né? E conhecer. Conhecimento é sempre bom. Vamos agora fazer um passeio pelo mundo e conhecer alguns tipos de moradia, começando pela Ásia. Casas tradicionais chinesas e japonesas. Tulou, yurt e casas minka são tipos de casas mais simples, geralmente feitas com materiais naturais e utilizadas por populações mais simples e por nômades. Casas estilo Hanok, comuns na Coreia do Sul, possuem uma arquitetura clássica coreana, com telhados de pontas curvas e estrutura de madeira. Agora, um passeio pela Oceania. Casa na árvore. Este tipo de moradia existe a sudoeste de Papua Nova Guiné. Sua altura varia de 6 a 12 metros do solo, mas algumas são tão altas que chegam aos 35 metros. Vamos então para a África. Vila Tiebelé, Burkina Faso, oeste da África. É um espaço circular, onde vivem as pessoas do grupo Kassena. Cada residência possui um padrão de pintura e cor, garantindo uma identidade única para cada casa. Todos os anos, após o período das chuvas, as casas são repintadas pelas mulheres do grupo. Tendas africanas, comuns dos povos tuaregs, o importante povo nômade do nordeste da África. Suas moradias são feitas por uma trama curva de cana recoberta por peles de cabra, sendo facilmente desmontadas e transportadas em camelos. Bem-vindos ao Oriente Médio. Casas flutuantes. Encontradas no Iraque, são feitas completamente de junco, que seguem uma cultura eco-friendly, ou seja, ecologicamente correta. Isso já ocorre há centenas de anos, bem antes desses conceitos se tornarem populares no mundo. Moradias tradicionais de alvenaria. Sua principal característica é a arquitetura, com muitas colunas, arcos e decorações, com mosaicos, tecidos, almofadas e longos sofás. Essas casas possuem geralmente um pátio com vegetação, bastante luz e uma fonte de água corrente, com os quartos ao redor, voltados para este pátio. Agora é a vez da Europa. Turfas. As casas turfas são encontradas na Islândia. Este tipo de moradia usa para isolamento térmico os tufos de grama. Casas gregas. São construções simples, com características bem particulares, com alvenaria rústica que formam as paredes e essas se transformam em móveis. Exteriores e interiores são completamente brancos, com alguns toques de azul, para refletir o calor intenso e também para remeter à paz. Casas geminadas. São casas encontradas geralmente na Inglaterra. É um grupo de casas idênticas que compartilham suas paredes externas, e geralmente a primeira e a última casa são maiores do que as casas que se encontram no meio. Enxaimel. É uma construção comum na Alemanha. São feitas de paredes montadas de hastes de madeira, encaixadas em posição horizontal. E além disso, os telhados dessas casas são inclinados para facilitar o escoamento da neve. Partimos agora então para a América. Casas de madeira. Nos Estados Unidos e no Canadá, a maioria das casas são de madeira, sendo somente o porão construído em alvenaria. Em função disso, a construção de uma casa é bem rápida. Casas de barro. No México, ao contrário dos Estados Unidos e do Canadá, encontram-se casas de alvenaria e até casas de barro,
devido aos fatores climáticos e também socioeconômicos do país. Palafitas são casas que encontramos principalmente na América Central e na América do Sul. Essas casas podem ser feitas de madeira e outros materiais naturais. Elas são apoiadas por pilares que as sustentam numa certa altura. Esse tipo de moradia são encontrados em áreas de lagos, córregos, beiras de rios, por exemplo. Essa maneira de construção tem a função de prevenir alagamentos no interior das casas. São mais comuns em regiões pobres e com habitantes que dependem da pesca para sua sobrevivência. El Caminito. Na Argentina, é famosa por reunir casas em um formato que chamamos de cortiço. São casas feitas de madeira que foram pintadas com tintas de barros. O local é muito conhecido em todo o mundo e é também um ponto turístico. Ruca é um tipo de casa tradicional da tribo Mapuche que vive no Chile e na Argentina. São construídas com materiais naturais e têm apenas uma entrada e saída, e isso sempre voltada para o leste. Não só condições climáticas e culturais determinam o tipo de moradia. As condições socioeconômicas são determinações centrais e, atualmente, vivemos num processo de favelização intenso. O relatório The Challenge of Slums, o Desafio das Favelas, publicado em 2003 pelo Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas, mostra uma generalização espantosa das favelas e é a confirmação de que a pobreza urbana é o problema mais importante do século XXI. Além disso, devido ao grande número de guerras recorrentes no Oriente Médio e na África, muitas pessoas são obrigadas a fugir de seus países de origem e buscar abrigo em outros locais, dando assim origem aos assentamentos de refugiados. E não podemos nos esquecer também da moradia de rua, que é um fenômeno mundial que pode ocorrer por vários motivos. Muitas pessoas moram na rua por falta de condições financeiras para comprar ou alugar uma casa. E como será que isso ocorre em nossa cidade? Assim como nas grandes cidades, Juiz de Fora vem sofrendo uma alteração na ocupação do seu território e um crescente aumento na região da periferia, marcada pela desigualdade e pelo crescimento vertical. Como podemos ver nos exemplos, a região vem sofrendo um adensamento muito forte, combinando a ocupação por grandes condomínios habitacionais de classe média alta, empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida e bolsões de pobreza que não possuem uma boa infraestrutura urbana. Então, a geografia está nas moradias bem mais do que imaginamos. Essa diversidade de moradias ao redor do mundo expressa a variedade cultural, as diferentes condições climáticas e socioeconômicas de cada local. Os materiais e as técnicas de construção expressam todo o conhecimento acumulado de um povo, também as respostas que deram para as necessidades de sobrevivência que surgiram ao longo do tempo, como o abrigo, disponibilidade de água e alimentos, proteção contra os fenômenos da natureza e a necessidade de defesa dos ataques de outros povos. Na construção de suas moradias, o homem transforma o espaço e constrói diferentes paisagens. Cosgrove enfatiza que a paisagem nos lembra que a geografia está em toda parte, que é uma fonte constante de beleza e feiura, de acertos e erros, de alegria e sofrimento, tanto quanto é de ganho e perda.